Oi, gente, boa tarde, tudo bem? E esses 3 minutinhos, deu tempo de ir no banheiro, beber uma água? Acho que deu, né? Marina acabou agora a aula dela de linguagens com exercícios, resolução de algumas questões, e eu vou começar uma pequena revisão com vocês. Como tem gente hoje aí que não é assinante do curso, eu preciso me apresentar de novo. Eu sou Carolina Brum, eu sou professora de redação daqui do QG do Enem. E toda segunda-feira eu tô aqui para fazer o nosso plantão de dúvidas, ou seja, vocês, alunos, mandam lá no meu gerenciador as dúvidas relacionadas à disciplina de redação, eu vou respondendo para vocês por lá, e as dúvidas principais, as mais legais, as mais recorrentes, eu trago para cá e resolvo junto com vocês. Vocês têm tido muita dúvida sobre coesão, e eu achei que seria bom tentar resolvê-las com vocês aqui hoje, né? Eu não trouxe questão nem nada, mas eu trouxe algumas teorias e algumas questões mais práticas para a gente ir treinando. Por que a coesão é tão importante? Porque ela é a nossa competência 4 do Enem. Ou seja, se uma competência inteira é sobre esse tema, isso quer dizer que vale 200 pontos. E eu não sei muita matemática, mas me contaram que isso é 1/5 da prova. Então, 200 pontos é muita coisa para uma só competência. Então, pensa aí, se você não sabe coesão, se você tem muita dificuldade em relacionar os seus períodos, você já pode perder até 200 pontos. Isso é muita coisa na sua prova. E você não pode esquecer que, dependendo do curso que você quer, qualquer 40 pontos que você perde na sua redação, porque no Enem a gente vai tirando de 40 em 40, qualquer 40 pontos que você perde já te tira lá da sua colocação. Então, é muito importante que você tente tirar o máximo que você puder em cada competência. Eu vim aqui hoje para te ajudar a atingir o 200 na competência da coesão, certo? O Torres já deu aula disso, eu vou só tirar algumas dúvidas, relembrar aí alguns pontos que vocês talvez não tenham, não lembrem, ou então fiquem cometendo sempre. E eu falo agora como corretora das redações de vocês. Eu vejo muito erro de coesão, muito erro de períodos longos. Às vezes, sabe o que vocês fazem? Um parágrafo de 5, 6 linhas, todo sem nenhum ponto final. Um período inteiro em um parágrafo. Isso é muito confuso. Por que é muito confuso? Porque lá no início tinha o sujeito, né? Aí o verbo está lá no final. Como é que eu vou fazer a concordância desse verbo com esse sujeito se o referente está tão longe, né? Outra coisa que eu vejo vocês fazendo muito, usando os conectivos errados. Então, às vezes, você quer dar uma noção de conclusão, aí você bota um conectivo, sei lá, de oposição, o que não faz o menor sentido, né? E aí, quando você vai ler o texto, as relações semânticas ficam muito confusas. O que você escreveu fica muito confuso. E nós, corretores, não conseguimos entender exatamente o que você queria dizer com aquilo. E aí acaba que a coesão do texto fica prejudicada. E dependendo do nível de erro de coesão, até a coerência pode ficar prejudicada. Porque você fala uma coisa que você às vezes não queria falar. A gente interpreta errado por causa da sua coesão. A coesão é importante também, por quê? Porque ela ajuda, às vezes, naquela competência da modalidade escrita, porque está uma ligada à outra. Se você tem um problema de fazer período longo, consequentemente, você vai ter um problema de modalidade escrita, porque você, às vezes, não sabe pontuar o seu texto, né? Então, vai ficar tudo bem confuso. Você percebe que as competências, elas são interligadas. Por isso que é preciso que você tente atingir o máximo em cada uma delas. Certo? A gente vai falar hoje sobre coesão, então eu quero fazer antes algumas diferenciações de algumas relações sobre as competências. Depois a gente vai praticando um pouco, certo? E a gente vai fazendo essa dinâmica. Eu vou começar a mostrar o slide para vocês e depois eu volto, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria fazer é diferenciar a coesão e a coerência. Vamos lá. A coesão e a coerência são assim, ó. A coesão, a gente pensa na superfície do texto, então no que eu estou olhando ali, né? A coesão, ela diz respeito aos conectivos que eu uso no texto, aos períodos longos ou não, as relações semânticas que eu faço. Sabe quando você retoma um termo? Tipo, você vai falar a menina, e você quer retomar a menina, você usa o ela. Tudo isso é mecanismo de coesão. Então, a coesão, ela diz respeito principalmente às questões linguísticas do texto. Então, a coesão é um mecanismo de fluidez textual por meio de operadores linguísticos. Então, as palavrinhas que você usa vão construindo a coesão do seu texto. E o que é a coerência?
a coerência do texto, ela é diferente, né? A coerência, ela também é uma competência, né? Competência 3 diz respeito à coerência e organização, e ela é uma outra questão. Também diz respeito à fluidez do texto, mas em relação às suas ideias. Então, as pessoas normalmente pensam em coesão e coerência juntos, né? Tem até muitos livros de linguística que falam de coesão e coerência, mas lá dentro do livro você vai ver que são coisas completamente diferentes. A coerência, a gente sabe que ela diz respeito ao interior do texto, às ideias do texto. Então, se eu pensei em ideias coerentes, eu pensei em coisas que se complementam. Então, eu posso estar falando aqui de saúde, e aqui eu vou falar de economia, talvez isso não fique coerente uma coisa com a outra, né? Eu tenho que pensar em argumentos que sejam coerentes entre si, que se completem, que se unam ali e formem um todo coerente, o seu texto todo coerente. Então, essa é a principal diferença da coesão e da coerência. Vamos voltar aqui para o slide. Olha só, a coesão, então, a gente sabe que diz respeito aos operadores linguísticos. Então, diz respeito à linguística do texto. E a coerência? A coerência diz respeito às suas ideias, a cada uma das suas ideias do texto. Ideias, como vocês sabem, perdeu o acento. Vamos ver aí o próximo slide. Então, a gente vai fazer hoje uma revisão da competência número 4. Como eu já tinha falado, é uma competência que vale 200 pontos. 200 pontos é muita coisa, então eu acho que vale a pena a gente entrar aí nessa competência para tentar pensar em algumas questões mais difíceis em relação a ela. Vamos ver aqui o slide. Quais são as funções da coesão? Primeira função, evitar a repetição de palavras. Você, às vezes, está fazendo um texto, como, por exemplo, do ano passado, violência contra a mulher. E aí, você fatalmente vai falar violência muitas vezes. Você vai usar a palavra violência milhões de vezes durante o seu texto. Aí você vai falar violência isso, violência aquilo outro, e você vai repetindo muitas vezes a palavra violência. E isso acaba que vai te tirar ponto em coesão, porque mostra para o seu corretor que você não sabe usar aquele recurso de sinonímia. Você não sabe usar os recursos de hiperonímia, de hiponímia, diversos recursos que a gente tem para pensar aí em como retomar um termo dentro daquele período. Né? No da publicidade infantil, a mesma coisa. A gente poderia repetir a palavra publicidade 1 milhão de vezes durante o texto. Isso seria mais ou menos normal da gente fazer, se a gente não tiver o conhecimento de coesão. Se você tiver o conhecimento de coesão, certamente você não vai fazer isso, porque você vai pensar em mecanismos para retomar essa palavra sem fazer essa repetição, certo? Então, uma das funções da coesão é evitar a repetição de palavras. Vamos ver aqui qual é a próxima. Estabelecer relação semântica entre partes do texto. Como assim estabelecer relação semântica entre as partes do texto? Pensa lá em quando você aprende em português, né? Você está lá tendo sua aula de português e aí teve aquela matéria das orações coordenadas e das orações subordinadas, lembra? Então, aí a gente tem as orações subordinadas adverbiais, por exemplo, que aí tem muitas, né? Tem todos aqueles tipos de orações subordinadas adverbiais. Pensa nas coordenadas, a gente tem outras milhares de orações coordenadas. Mas eu quero que você pense não na oração, não na estrutura sintática dela. Eu quero que você pense nessa última palavra aí da oração. A gente tem as orações explicativas, a gente tem as causais, a gente tem as consecutivas, a gente tem as finais, as temporais, a gente tem vários tipos de oração. E cada uma dessas palavrinhas que tem aí no final dessa oração, elas tratam de valores semânticos. E é isso que importa pra gente em redação. Nesse momento, é isso que vai importar. Esses valores semânticos. Por que eles vão importar? Porque você está fazendo o seu texto e provavelmente você vai querer estabelecer essas relações entre os períodos. Então, você, às vezes, vai fazer uma oração, por exemplo, pensando aqui de maneira, não falando do texto em si, mas sei lá, embora tenha chovido, fui à praia. E aí você pensa assim, se choveu, qual é a ideia principal? É que eu não vou à praia, né? Se chove, a gente normalmente não vai à praia, né? Porque a gente vai quando tá sol, é isso que a gente pensa de maneira geral. Mas aí eu usei qual conectivo aí? Eu usei o embora. Embora tenha chovido, então eu sei que houve uma quebra da expectativa nesse momento. Então, quando eu uso embora, eu mostro para o meu corretor que houve uma quebra da expectativa naquele momento. Cada um desses conectivos são usados para estabelecer essas relações semânticas, que são extremamente importantes no seu texto. Até porque a competência 4 ela diz respeito, além da certeza do uso,
a variação desse uso aí de mecanismos coesivos, certo? Então, essas relações semânticas tratam disso. Então, quando a gente começa um parágrafo de desenvolvimento, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, quando a gente coloca em primeira instância, em primeiro lugar, qualquer coisa assim, a gente está usando aí um tipo de relação semântica que mostra que aquele é o primeiro ponto do qual eu vou tratar, né? Então, quando eu termino lá minha conclusão com portanto, eu estou mostrando que eu estou usando um mecanismo coesivo conclusivo, ou seja, na minha conclusão eu vou usar um mecanismo de coesão conclusivo, para deixar claro que eu estou fazendo ali uma conclusão. Todas essas relações semânticas são muito importantes para o nosso texto, e elas te tiram até 200 pontos, então eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre elas. Vamos ver o próximo slide. A próxima questão que a gente vai tratar é sobre a coesão recorrencial. O que é a coesão recorrencial? A coesão recorrencial é quando você está fazendo lá a sua redação e aí você decide falar assim, eu quero dar muita ênfase nisso aqui. Eu quero mostrar que isso aqui é muito, muito, muito importante. O que eu vou fazer? Vou repetir. Vou dar ênfase por meio da repetição. Então, às vezes eu penso assim, não se pode fazer... não se pode deixar a saúde dessa maneira. Não se pode deixar a educação dessa maneira. Não se pode deixar a economia dessa maneira. E quando eu repito esse não se pode deixar, essas repetições, elas ficam cansativas para o corretor. Apesar de a sua ideia ser boa, ser uma coisa mais de inovação, pensar assim, vou mostrar que é muito importante, não funciona dessa maneira, porque o corretor pode entender que você só soube fazer aquela estrutura muito básica. Isso é uma estrutura muito básica de ênfase, né? E aí o corretor pode achar que isso é bastante primário e te tirar por coesão, tanto pela repetição, quanto pela falta de habilidade de construir um movimento coesivo melhor do que esse que você expôs, certo? Então vamos ver aqui o exemplo. Aí eu botei aí que a coesão recorrencial é a reiteração de ideias, então a repetição dessas ideias. Vamos ver aqui. Todos os dias, mulheres são violentadas fisicamente. Todos os dias, mulheres são violentadas psicologicamente. Todos os dias, mulheres são violentadas sexualmente. Essa seria uma estratégia, talvez, de introdução ou de colocar lá no meio do argumento da redação do ano passado, né, da violência contra a mulher. Não é uma estratégia completamente eficaz, porque assim, a gente até vê que isso causa algum tipo de impacto, né? Porque você lê assim, que todos os dias mulheres são violentadas fisicamente. Todos os dias mulheres são violentadas moralmente. Essa palavra, mulheres são violentadas, a palavra violentadas, ela tem uma carga muito pesada, né? Então isso causa um certo impacto na gente. Então realmente, à primeira vista, isso pode parecer um bom mecanismo de ênfase. No entanto, mostra que você não tem capacidade de pensar em alguma coisa talvez um pouco mais aprimorada. Então, ao mesmo tempo que pode ser bom, pode ser perigoso, até porque a gente sabe que a correção ela varia muito, né? O corretor ele pode ter uma visão meio ruim desse mecanismo de coesão, então é melhor evitar. Vamos voltar para o slide. E aí, olha só, eu marquei aí as repetições, né, do mulheres são violentadas. Então, eu imagino que seja melhor vocês evitarem situações como essa. Coesão referencial gramatical. Como é que é a coesão referencial? A coesão referencial é aquela que é a que vocês mais fazem, na verdade, né? Porque justamente por tratar de um tema em específico, de uma parada em específica, assim, que é o principal foco do seu texto, e você tem que retomar aquilo de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Por isso que ela é a mais utilizada, né? E eu botei aí que é a gramatical, porque eu vou falar da gramatical e da lexical. Vou começar pela gramatical primeiro. A gramatical é aquela que a gente usa pronomes, numerais, artigos e coisas assim para retomar os termos. A gente não usa palavras léxico de fato. A gente usa mais essas outras classes gramaticais, certo? A gente tem vários tipos, a gente vai ver cada uma delas. É importante que vocês façam isso com muita certeza, né, essa coesão referencial com muita certeza, porque ela traz muita dúvida. Muita gente erra muito essa coesão referencial. Essa é aquela do esse, isso, isto, que tem regras específicas, não é da maneira que você quiser, que você vai colocar. Tem muita gente que pensa, inclusive já ouvi muito isso de aluno, que o este é mais formal e que o esse é mais informal. Então, eu vou botar sempre o este, porque o este vai estar sempre certo. Não, a regra não é essa. A regra não tem a ver com formalidade. Não tem nada a ver com formalidade, inclusive, né? A gente sabe que tem uma regra bastante específica e eu vou tentar revisá-la com vocês. Vamos lá.
E aí, com pronomes demonstrativos. A coesão referencial catafórica é quando o referente aparece após o mecanismo coesivo. Então, vocês aprenderam em linguagens, com certeza, as figuras de linguagem. Vocês aprenderam a catáfora e a anáfora. Eu vou começar pela catáfora. Ela é uma figura de linguagem, mas ela também é um mecanismo coesivo. O mecanismo coesivo catafórico diz respeito à posição do referente. Então, eu tenho um termo, sei lá, Carolina, e eu quero retomar o termo. Se o meu termo, o referente, ou seja, o termo principal, estiver antes do meu pronome demonstrativo, eu vou usar a catáfora, eu vou usar o este, né? Então, vamos ver aqui o exemplo. Os problemas da saúde são estes: baixa remuneração, qualidade dos serviços e falta de infraestrutura. Ih, voltei. Errei, gente. Foi. Os problemas da saúde são estes: baixa remuneração, qualidade dos serviços e falta de infraestrutura. E aí aqui, ó, baixa remuneração, qualidade dos serviços e falta de infraestrutura. Eu tenho o quê? Estes, com ST. ST. Então, sempre que eu tiver o pronome demonstrativo antes dos meus referentes, ou do meu referente, depende de quantos eu tiver, ele sempre vai ser com ST. Ou seja, todas as variações, pode ser estes, estas, isto, disto, nisto, podem ser diversos desses pronomes demonstrativos, mas todos com ST. Isso se o pronome demonstrativo estiver antes do referente, não esquece. Então, de maneira geral, o que você acaba percebendo? A gente normalmente faz construções como essas daqui, que a gente mostrou? Não, é muito difícil que a gente faça essas estruturas em que o referente vem antes. De maneira geral, na sua redação, você vai usar a outra opção que eu vou falar depois. Essa daqui é muito difícil de ser usada por vocês, apesar de vocês fazerem estruturas como essa. Não estou dizendo que vocês não façam, mas a outra é mais comum. Então, talvez seja uma dica aí de usar mais o esse do que o este. Vamos ver aqui o próximo slide. E aí a gente tem a coesão referencial anafórica. Então, a anáfora é uma figura de linguagem que retoma um termo que já foi dito, né? Retoma alguma coisa que já foi falada. E aí a anáfora, nesse caso, vai ser a mesma coisa. A gente vai usar um pronome demonstrativo para se remeter a alguma coisa que já foi dita antes. Vamos ver o exemplo. E aí a frase você vê que é basicamente a mesma. Baixa remuneração, qualidade dos serviços e falta de infraestrutura. Esses são os problemas da saúde. E aí a gente tem, ó, esses aí retomando: baixa remuneração, qualidade dos serviços e falta de infraestrutura. E aí a gente tem SS. Isso é muito importante, porque isso tira ponto de coesão mesmo. E vocês não sabem fazer isso. É incrível, porque vocês têm muita dificuldade de entender essa retomada de termos. Então, pensa, quando o pronome demonstrativo vier depois do referente, o que é mais comum na sua redação, confia em mim, você vai usar SS. Então, você vai poder usar isso, essa, esses, nisso, disso. Todos esses mecanismos vão poder ser utilizados quando o referente vier antes do pronome, o que é mais comum, não pode esquecer, certo? E aí, vamos ver aí o próximo slide, porque tem mais uma questãozinha aí. Ainda sobre a coesão referencial gramatical. Pronomes demonstrativos com dois referentes. E aí, isso aí causa uma super confusão. Por quê? Porque nesse momento a gente não leva em conta só aquela regra do antes e do depois, né? A gente tem uma outra regra aí. Uma regra que é mais usada para oralidade, né? Ela é mais eficiente na oralidade. Aquela regra do perto-longe que você aprende. Então, quando uma coisa está perto de você, é este. Quando uma coisa está longe de você, é aquele. A gente tem um pouco essa visão aí na oralidade. E isso acaba se referindo ao seu texto nesse momento, quando a gente tem dois referentes. Lembra? Então, quando a gente tiver dois referentes e quiser se referir aos dois, isso acontece. Não é o mesmo caso do que eu falei antes. Lembra que o que eu falei antes eram 3 referentes? Baixa remuneração, falta de infraestrutura e baixa qualidade dos serviços? Eram 3 referentes, não eram? Por que eu não vou usar essa regra? Porque eu uni os 3 referentes em um só, o esses. Porque eu não queria me remeter a nenhum deles em específico naquele momento. Nesse exemplo aqui, vocês vão ver que eu tenho
dois referentes e querendo me remeter de maneira diferenciada a cada um deles. Vamos ver o exemplo. A escola e a mídia devem agir para mudar a situação. Esta pode construir campanhas sólidas de divulgação. Aquela deve promover debates e palestras sobre o assunto. E aí eu tenho o quê? Dois referentes femininos no singular. Se eu tenho esses dois referentes femininos no singular e eu quero me referir aos dois, eu preciso diferenciá-los, porque senão eu posso criar uma certa ambiguidade, né? Eu posso falar essa e vou estar me referindo a quem? A escola ou a mídia? Eu também não vou saber. Eu preciso, de alguma maneira, quebrar essa ambiguidade construída aí. Vamos ver como é que isso acontece. A gente tem o esta, né? A escola e a mídia devem agir para mudar a situação. Esta e aí. O esta está se referindo a quem? E aí você vê que o verdinho está ligado ali ao verdinho. E aí eu tenho o esta ligando a mídia. Por que que o esta está ligado à mídia? Porque você vê, o esta está mais próximo de quem na frase? Se a frase é a escola e a mídia está mais pro final da frase, não tá? E aí eu tenho o esta aqui logo no início. Então a gente vai pensar numa relação de proximidade nesse momento. Aquela regra que eu falei, do este que está perto de mim e do aquele que está longe de mim. A gente vai tentar pensar isso de maneira linear na nossa frase, né? Então, o que está mais perto do pronome demonstrativo? Vamos voltar aqui para o slide. Olha só, vou fazer de vermelho porque eu não sei mudar a cor. Esta e mídia, tá vendo? Eles estão mais perto. A escola não está mais longe do esta? Então, não tem como esse esta estar ligado à escola. Então, olha só. O esta ligado ao mídia, porque estão pertinho um do outro, certo? Vamos ver aqui a próxima. E o aquela vai estar ligado a quem? O aquela está perto do mídia? Tá perto do mídia. Então, não posso estar ligado à mídia. Ele tem que estar ligado ao que está mais longe, que é o escola. Muito bem. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ligar o aquela ao escola. Porque o aquela está mais longe. Vocês conseguiram perceber essa noção de perto e longe? Ó, mídia, pertinho de escola, e de esta, e esta longe do aquela. Então, a gente tem essa relação de proximidade aí também nos pronomes demonstrativos. Então, o que a gente usa na oralidade, a gente nesse momento traz aí para nossa frase, né? A gente tenta ver a relação de proximidade dentro do próprio período, certo? Vamos ver o próximo slide. Pronomes pessoais do caso reto. Os princípios éticos e morais devem ser ensinados desde a escola. Eles são a chave da transformação. Vocês lembram o que são os pronomes pessoais do caso reto? Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que a gente usa para conjugar o verbo. Lá na, sei lá, terceira série, quarta série, a gente usa eu, tu, ele. Lembra quando a professora mandava você fazer o caderno de verbos, conjugar todos os verbos? Esses são os pronomes pessoais do caso reto, aqueles que a gente tem lá. E eu vou mostrar para vocês que eles também retomam termos, mas vou justificar porque eles não são bons. Vamos ver o exemplo. Os princípios éticos e morais devem ser ensinados desde a escola. Eles são a chave da transformação. E aí a gente vê que claramente esse eles vai estar retomando os princípios éticos e morais. Aí, ó. Eles retomando princípios éticos e morais. A gente sabe que princípios está no masculino. Então, aí, ó. Masculino. Plural, certo? Porque tem a desinência essa aqui. E, em princípio, é uma palavra masculina. Tanto que tem um artigo aqui para corroborar isso. E o eles? O eles é masculino. Masculino. E plural também, mesma coisa. O que a gente consegue perceber, então? Que, na verdade, o princípios, o eles, não retoma, não diz nada, né? O eles não traz nada de novo. Ele só mostra que eu sei o número e o gênero daquela palavra. Ele não traz nada de novo. Isso mostra para o corretor também que você não tem grandes repertórios coesivos. Você precisa aprimorá-los, certo? Então, se você não tiver outra opção, aí você usa o pronome pessoal do caso reto. Mas, se você tiver opções melhores, é importante que você faça isso, que você faça uso de outros mecanismos coesivos, porque esse não te traz nenhuma novidade, nada muito novo, né? Então é importante que você tenha sempre mecanismos bem bons ali para você usar no seu texto, certo? Vamos passar para o próximo slide.
Ainda sobre a coesão referencial gramatical, eu botei aí que a gente tem uma vantagem, a facilidade, né? Porque o mecanismo referencial gramatical, você não tem que pensar muito para fazer, você já conhece, né? São mecanismos que você já conhece, que você usa muito no seu dia a dia, na sua fala. Então, é fácil de você usá-los, né? Você conhece. Então, você vai colocar lá, você não vai precisar pensar muito. Pensando no Enem, que é uma prova de tempo, principalmente, que você tem 1 hora para fazer a sua redação. Aliás, é importante que vocês estejam controlando o tempo na hora de fazer a redação. Já que você tem 1 hora para fazer a redação, se você tiver esses mecanismos meio na ponta do lápis, já é bom, né? É importante que você os tenha, porque é uma saída aí se você tiver com o tempo contado. No entanto, como eu já tinha falado, volta aqui para o slide. Eles têm desvantagens, que é não acrescentar sentido. Então, como eu tinha falado, esses mecanismos eles são boas saídas, mas ao mesmo tempo eles não acrescentam sentido ao seu texto. Então, eles só mostram que você sabe usar os pronomes, os numerais, os artigos e outras classes que te ajudam a fazer isso aí. Ele só mostra exatamente isso, né? O que não é tão bom assim pro seu texto, levando em conta que você tem que mostrar variedade de vocabulário linguístico, variedade de mecanismos coesivos no seu texto. Então, se você demonstrar que você só tem conhecimento dessas formas gramaticais, vai ser muito restrito. Dificilmente você vai tirar 200 só com essas formas gramaticais. Você precisa ir além. Como que você vai além? Eu vou mostrar no próximo bloco como é que você vai além. E você também precisa ir além usando os mecanismos de coesão, os que são aqueles conectivos que eu tinha falado, que eu também vou falar no próximo bloco, certo? Eu acho que nós fechamos a coesão referencial, a gente vai começar no próximo bloco a coesão sequencial, certo? Muito obrigada aí, 3 minutinhos, daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Tô de volta para mais um bloco aí para conversar com vocês sobre coesão. Lá no primeiro bloco a gente falou sobre o quê? Sobre a coesão referencial gramatical, né? A gente deu foco à coesão referencial gramatical. E agora a gente vai começar a falar sobre a coesão referencial lexical. Antes de começar a aula de fato, eu queria responder algumas dúvidas. A primeira dúvida é uma coisa que eu inclusive vou falar daqui a pouco, né? Se a coesão por epíteto é um bom uso. Então eu quero que você segure aí essa sua dúvida porque eu vou falar disso, tá? Então daqui a pouco a gente responde essa. Uma outra menina perguntou se o título, ele falou que não, o título não é obrigatório, e não é mesmo, e perguntou se colocando um bom título isso te dá ponto. Sim, não colocar ponto não te tira ponto, não colocar título não te tira ponto, mas se você colocar um bom título, isso pode impressionar o corretor e você certamente vai ganhar algum pontinho ali na sua nota final, tá? Então, o título é sempre uma boa estratégia, o título é muito estratégico, inclusive, para fechar, para fazer aquele fechamento com a conclusão, tá? Ele é bastante estratégico. A outra pergunta foi, eu não sei se eu entendi bem, mas vou falar assim como eu entendi. Alguém perguntou se a estrutura do argumento sendo argumento, porquê e exemplo é uma boa. Eu entendi como sendo assim, o argumento seria o tópico frasal, que seria a explicação ali, o resumo do seu parágrafo. O porquê seria o aprofundamento desse argumento, né? Então, tipo, por que isso acontece? Quais são as causas mais profundas disso? E aí também isso é uma boa, aliás, isso é o que deve ser feito, é exatamente dessa maneira que você aprofunda o seu argumento, perguntando o porquê dele. E depois disso, ela perguntou se o exemplo era bom. Sim, o exemplo não é obrigatório, lógico que não é, mas ele é bom para fechar ali o seu parágrafo, para fazer o que a gente chama de fundamentação, ou seja, você veio argumentando e no fim o que você faz? Comprova por meio de um exemplo. Lógico que o seu parágrafo não pode ser todo formado por exemplos, porque a gente vai ter um problema aí, né? Porque exemplo não é argumento, exemplo é exemplo, e exemplo é expositivo. Logo, não teria correspondência com o tipo textual que a gente pede, que é argumentativo, certo? Então, você pode fazer o exemplo, sim, no fim do seu parágrafo, para tentar ali dar uma fundamentação para o seu argumento, certo? Respondidas as dúvidas, vamos começar aí a coesão referencial lexical. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode mandar aí no chat, que a gente vai tentando responder. Se não der para responder hoje, a gente vai responder no próximo plantão de dúvidas, tá bom? Vamos lá. Coesão referencial lexical. Vamos ver o slide.
E aí eu botei uma frasezinha aí, ó. Michel Temer modificará o ensino médio. Ele fez isso por meio de uma medida provisória. E aí a gente tem aí o Michel Temer sendo retomado pela palavra ele, pelo pronome pessoal do caso reto, ele. E aí foi o que eu falei no bloco anterior. Lembra que o pronome pessoal do caso reto, ele não traz grandes atrativos para o corretor. Ele só mostra que você sabe o gênero e o número daquele referente. Então, ele não é tão bom. Mas eu vou mostrar uma maneira de você fazer esse mecanismo de coesão lexical, que vai ser mais eficiente para a sua redação. Vamos lá. Michel Temer modificará o ensino médio. O presidente do Brasil fez isso por meio de uma medida provisória. E aí eu estou retomando Michel Temer por o presidente do Brasil, ou seja, por sua função. A gente sabe que o Michel Temer é presidente, então talvez a melhor maneira de retomá-lo em um período seria o presidente do Brasil, por sua função. Então eu retomo uma pessoa por sua função aí, pela função que essa pessoa exerce na sociedade. Esse é um bom mecanismo de coesão referencial lexical, certo? Meu próximo. E aí a gente tem por sinonímia. E eu coloquei uma frasezinha aí, ó. As eleições municipais ocorreram ontem. Em muitos municípios haverá segundo turno no pleito. E aí, pleito como sinônimo de eleições municipais. Certo? A gente tem aí por sinonímia. E aí o que a menina tinha perguntado, epíteto, olha aí. O Rio de Janeiro tem problemas em diversas áreas. No entanto, a cidade maravilhosa tem também grande potencial de desenvolvimento. E aí a gente sabe que o epíteto de Rio de Janeiro é cidade maravilhosa. A gente tem diversos outros epítetos. Epítetos é como se fosse, sei lá, um apelido que certo referente tem. Então, por exemplo, Xuxa, rainha dos baixinhos, Pelé, rei do futebol, Michael Jackson, rei do pop, né? A gente tem diversos epítetos aí criados para certos referentes. Eles são um bom mecanismo? São bons mecanismos. Por quê? Porque você consegue perceber que aquela pessoa que está escrevendo a redação tem um certo conhecimento de mundo, né? Então você está inteirado na sociedade em que você vive e você conhece determinados epítetos de determinados referentes. É um bom mecanismo de coesão, sim, tá? Vamos ver o próximo. Metonímia. E aí eu coloquei aí, ó, o governo americano está passando pelo período de debates para as eleições. E aí o governo americano. E aí, o próximo período, as disputas pela Casa Branca. E aí, governo americano sendo retomado por Casa Branca. Por quê? Por que é metonímia? Porque o governo americano é uma instituição maior e eu estou retomando essa instituição maior por uma parte dela, que é a Casa Branca, né? Então, eu fazendo uma metonímia de parte pelo todo. Uma partezinha do governo americano está retomando todo aquele governo sobre o qual eu quero falar. É um bom mecanismo de coesão também e ele traz certas vantagens, né? Que é esse conhecimento de mundo. Então, quando eu uso uma coesão lexical, eu mostro que eu tenho bastante conhecimento de mundo aí nesse meu texto, certo? Vamos ver o próximo slide. E aí eu inicio a coesão sequencial, que é o uso dos mecanismos linguísticos para promover a coesão entre períodos e parágrafos do texto. Os mecanismos linguísticos que você pode usar são aqueles conectivos, né? Normalmente são conjunções, que você pode usar para unir os períodos, unir os parágrafos, inclusive, né? Porque não basta que você faça a conexão entre os parágrafos ali no início, porque vocês usam muito isso, né? No primeiro, vocês colocam em primeiro plano, no segundo, em segundo plano, na conclusão, concluindo. É isso que vocês fazem, esses são os mecanismos coesivos de vocês. No entanto, a coesão sequencial, ela vai muito além, e ela é muito rica para o seu texto. Por que ela é muito rica? Porque lembra que na coesão referencial, você não tem tanta margem para poder fazer diversos tipos de coesão, você não tem tanta margem para fazer isso, para ter a variabilidade de mecanismos coesivos, né? Porque os referentes, às vezes, são os mesmos, você vai fazendo sinônimo aqui, outro sinônimo ali. Essa coesão sequencial é muito importante para o seu texto, porque é um meio de você mostrar para o corretor que você sabe as relações semânticas expressas naquele texto. É muito importante que você conheça esses mecanismos. Eu, obviamente, não vou falar de todos, eu trouxe alguns exemplos, porque são muitos, né? Você pode falar você pode fazer mecanismos temporais, mecanismos finais, mecanismos comparativos,
mecanismos consecutivos, mecanismos de diversos valores semânticos. São muitos, eu não vou trazer todos, eu vou mostrar alguns que vocês podem usar e que são muito importantes para a construção do seu texto. Vamos voltar para o slide. O que o corretor vai querer de você? Variedade dos conectivos. Então, se você sabe que o assim é um bom mecanismo, assim, né? Você vai usar o então, sei lá, você vai usar o então ali no seu texto. E aí você coloca antes da tese um então, aí você coloca no meio do seu D1 outro então, aí depois no D2 um então, porque você conhece só o então, você só tem certeza do valor semântico do então. Isso é ruim, porque isso vai mostrar para o seu corretor que você tem um repertório muito restrito de vocabulário. E ele não quer isso, ele quer que você tenha o máximo de elementos coesivos que você puder mostrar. Então, se você apresentar um ou dois só, vai ser bastante ruim para o seu texto. Você precisa tentar conhecer o máximo de mecanismos coesivos, de valores semânticos diferentes que você conseguir lembrar aí para colocar no seu texto, certo? Então, a variedade dos conectivos é muito importante. Você não usar sempre o mesmo. Às vezes, você quer fazer uma relação de conclusão no meio do seu texto, aí você coloca um assim sendo. Assim sendo, e aí você explica. E aí você quer colocar depois lá na conclusão de novo. É ruim fazer isso, porque você está repetindo muito. E assim como a repetição de palavras é ruim, a repetição de mecanismos coesivos é ainda pior, né? Então, você tem que tentar diminuir o máximo que você puder isso daí, certo? Vamos voltar para o slide. Solidez semântica. O que eu chamo de solidez semântica? Eu chamo de solidez semântica você saber exatamente o valor semântico daquilo que você está colocando. Então, se você usa um pois como explicativo ou causal, você está correto. Mas se você usa um pois como conclusivo, às vezes, dependendo de onde ele está posicionado, não vai funcionar. Se você usar um pois como finalidade, alguma coisa assim, não vai funcionar. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. O que vocês mais confundem são o no entanto e o entretanto, e o todavia. Vocês, às vezes, confundem e acham que esses são de adição. Então, vocês estão falando de uma ideia, aí vocês colocam no entanto e colocam uma ideia semelhante à anterior. Ou uma ideia que complementa a anterior. Isso está errado, porque no entanto, entretanto, todavia, eles, na verdade, são de oposição. Eles, então, mostram que o que você falou antes é contrário ao que você está falando agora. Eles são mecanismos de oposição. Então, você não pode colocá-los para adicionar ideias. E vocês fazem muito isso. Tem que tomar muito cuidado com o valor semântico do conectivo que você quer colocar. Se está correto mesmo. Porque isso vai te tirar muito ponto. Porque vai mostrar que você não sabe o valor semântico daquela conjunção. Mas que você colocou ali para ver se passa. Né? E acaba ficando feio isso, essa ideia de tentar preencher o espaço, encher linguiça e tal. Né? É confuso isso. Vamos voltar para o slide. E aí, da coesão sequencial. Eu trouxe um exemplo para vocês. Vocês botam muito isso. Ó, que vocês colocam muito. De acordo com os fatos mencionados. De acordo com o supracitado. Conforme exposto acima, vocês colocam muito isso. Eu espero que a partir de hoje eu não leia mais isso nas redações. Por que eu não quero mais ler isso? Porque esses são mecanismos metalinguísticos. Vocês aprenderam lá em português metalinguagem, com certeza. Por que eu sei que vocês aprenderam? Porque a metalinguagem, ela é aquele mecanismo que você usa o texto para falar do próprio texto. Então, se eu digo assim, conforme exposto acima, eu estou usando esse acima, esse conforme exposto acima, para retomar uma coisa que realmente foi mencionada lá em cima. Então, eu tenho o meu texto falando do próprio texto. Isso não é bom, porque isso também é muito restrito. Até porque esses mecanismos são muito normais, muito comuns no domínio discursivo jurídico, por exemplo. Né? Se você vê uma petição, você vai até a delegacia fazer um BO, você vê muito isso, de acordo com o exposto acima, de acordo com os fatos mencionados. Então, isso é usado num domínio discursivo diferente do da redação. É um domínio discursivo diferente, é um jargão de outro lugar. Isso não é pertinente nesse momento. Não é o que você deve usar na sua redação. Até porque você tem milhares de conectivos conclusivos. Para que usar a metalinguagem se ela é um mecanismo fraco de coesão, certo? E aí você pode usar o bom e velho portanto. Você pode usar o bom e velho portanto, porque não tem problema, né? Ele é mecanismo conclusivo e ele vai estar no lugar de conclusão.
O que é importante de mencionar, evita usar o portanto ao longo dos argumentos. Por quê? Porque se você usá-lo na conclusão, é melhor que você guarde ele só para a conclusão. Não use também durante a redação, use só lá na conclusão. Se você quiser fazer ideias conclusivas dentro do texto, use um então, assim, alguma coisa assim, que vai ficar melhor nesse caso. Certo? Vamos voltar aqui para o slide. E aí, de acordo com os fatos mencionados, e aí mais um aí, ó. Conclui-se que esse é mais um que, na verdade, é super desgastado. É isso que eu tenho para dizer dele. É desgastado, assim como você começar a redação com atualmente. Mesma coisa. Você terminar a sua redação com concluindo que, conclui-se que, qualquer coisa desse tipo, é fraco. É muito fraco, porque vai estar super desgastado. Todo mundo vai colocar um conclui-se que. Por quê? Pensa, raciocina. É uma conclusão. Então, eu vou colocar o quê? Que eu concluí ali uma ideia. É o mais desgastado, é o mais utilizado. E a gente está tentando variar ali os conectivos. E se a gente tem que prezar por essa variabilidade dos conectivos, é importante que eu tenha um repertório maior deles, certo? Vamos voltar para o slide. Como que a gente conserta isso? E aí eu coloquei aí uma sugestão, né? Fica claro, portanto, que... E você pode colocar lá no fim do seu texto. Em vez de você colocar o concluindo que, você coloca fica claro, portanto, que... Ou então só o portanto. Lembrando que isso é bastante importante. O portanto, ele é móvel na frase. Ele consegue se mexer na frase. Então, você pode colocar o portanto no meio dos seus sintagmas, certo? Você pode colocar ele ali no meio do período. Ele não precisa ficar na ponta, ele não precisa ser a primeira coisa do período, ele pode se movimentar, e isso é importante, porque às vezes quando você movimenta o conectivo, você consegue fazer um certo gancho com o parágrafo anterior, né? Você consegue às vezes também tirar esse tom muito marcado de conclusão, né? Você consegue deixar uma passagem mais fluida, uma passagem mais natural do D2 ou do D3 para a conclusão. Né? Essa passagem aí fica mais natural. E é isso que a gente quer. Porque o Enem, ele pede que você seja o mais natural possível nos seus ganchos. Isso é importante. Vamos lá para o slide. E aí eu botei aí um exemplo, né, de que o portanto, ele na verdade é móvel na frase. Eu botei, fica claro, portanto, que... E portanto, fica claro que. Porque eu posso movimentar aí, ó. Portanto está aqui e o portanto agora está aqui. Certo? Vamos ver o próximo slide. Eu botei um exemplo aqui, ó. Em 2015, ocorreu o rompimento da barragem em Mariana, deixando 18 pessoas mortas, uma desaparecida e milhares de pessoas sem moradia. E aí, a frase seguinte, apesar disso, nada foi feito. Eu coloquei esse apesar disso aí. Quando eu tenho um apesar disso ele é parecido com um embora, né? Ele é concessivo. Ele mostra essa quebra de expectativa. Então, se eu tenho um acidente em que morreram 18 pessoas, uma pessoa está desaparecida e milhares de pessoas não têm onde morar, o que a gente esperava? Que algum tipo de providência tivesse sido tomada. A gente esperava que alguma coisa tivesse sido feita para melhorar aquela situação, ou pelo menos amenizar, certo? É isso que a gente esperava. No entanto, o apesar disso mostra que essa quebra da expectativa. Se a gente esperava que alguma coisa fosse feita e nada foi feito, a gente bota esse apesar disso para mostrar essa quebra da expectativa. E aí o período apesar disso, nada foi feito para reverter a situação. Né? A gente mostra aí, por meio desse mecanismo concessivo, a quebra da expectativa. E isso já é um mecanismo de coesão sequencial muito importante para o texto, porque eu poderia ter simplesmente colocado que ocorreu... Vamos voltar para o slide. Eu poderia ter colocado ocorreu o rompimento da barragem Mariana, deixando 18 pessoas mortas, uma pessoa desaparecida e milhares de pessoas sem moradia. Aí, ó, eu poderia ter cortado esse apesar disso, botado nada foi feito para reverter a situação em um ponto aqui. Tá vendo? Eu poderia ter feito isso. Aí aqui começaria com letra maiúscula. Poderia, não poderia? Só que se eu fizesse isso, a minha relação semântica não ficaria clara, né? Eu teria uma certa pobreza de coesão nesse momento, porque se eu tenho como botar um mecanismo de coesão e não coloco, isso pode me tirar ponto, porque mostra para o corretor que eu não sei a relação entre aqueles períodos. Eu não sei como que semanticamente esses períodos se relacionam. Isso é muito ruim. Vamos voltar para o slide. E aí o que a gente faz? A gente conserta, ó, a gente tira, olha que legal, aprendi a apagar. E ó, a gente vai tirando aí e deixa apesar disso, como mecanismo coesivo muito bom, ó. Botar até um certinho aí do lado. Assim, é possível perceber, tô aqui, hein, gente?
Assim, é possível perceber que não há interesse em resolver o problema. E aí, esse assim também mostra uma certa conclusão aí das ideias, né? Se teve um acidente muito difícil, muito ruim, com milhares de pessoas prejudicadas, nada foi feito, posso tirar uma conclusão disso, que no caso desse texto é que não há interesse em resolver o problema. Se eu tenho um problema muito grave que não foi resolvido, eu posso entender que não houve interesse em resolver. Vamos voltar para o slide. E aí aqui, ó, assim, mostrando essa ideia de conclusão das ideias. Então, eu tenho uma conclusão aqui de que, porque nada foi feito, não há interesse para resolver a situação, certo? Então, vou botar aqui, vamos tirar esse sublinhado, e aí aqui eu tenho, ó, mais um certinho. E a mesma coisa, eu poderia também ter tirado, ó, apesar disso, nada foi feito. E aí, tirar o assim, botar um ponto aqui e um E maiúsculo e dizer, apesar disso, nada foi feito para reverter a situação. É possível perceber que não há interesse em resolver o problema. Plenamente possível de ser aceita essa frase. No entanto, seria a mesma coisa que eu falei antes, né? Acaba que não tem... não mostro meus mecanismos, com minha habilidade para construir mecanismos coesivos nesse momento. Por isso que é fraco. Vamos voltar para o slide. E aí, ó, vou apagar aqui o que eu fiz, que achei muito legal apagar. E aí, eu tenho o período como estava antes, aí certinho aí no assim. Depois eu tenho qual mecanismo coesivo? É possível perceber que não há interesse em resolver o problema, pois já estamos em 2016 e tudo parece continuar da mesma maneira. E aí esse pois está me mostrando o quê? Uma explicação ali para o que vem antes, né? Eu estou explicando o que vem antes desse pois. E ele é muito importante, porque ele está fazendo essa relação de explicação com o período anterior. Um ponto muito importante do pois, que eu vejo muito vocês fazendo na redação de vocês. Vocês cortam o período antes do pois, ou seja, vocês colocam um ponto antes do pois. O pois, ele é interfrasal, ou seja, ele fica entre as frases. Ele não pode iniciar período. Assim como o mais e o e, eles não iniciam período. Por quê? Se eles iniciarem período, a gente vai ter um problema de coesão aí. Eles não iniciam período. Antes dele você tem que colocar uma vírgula. No entanto, se o período já estiver muito longo e você colocou um ponto, que às vezes eu escuto essa desculpa, né? Vocês falam assim, mas já estava muito grande o período, se eu botasse uma vírgula aqui, fica maior ainda. Não, tudo bem, então você tem que pensar em uma outra construção para isso. Porque se o pois não pode iniciar parágrafo, não é porque o período estava longo, você vai ter uma imunidade aí coesiva. Você não vai ter essa imunidade coesiva. Você precisa pensar em uma outra estrutura. Como é que vai ser essa outra estrutura? Você poderia pensar, vamos voltar para o slide que eu vou mostrar. Vamos supor que esse período já estivesse imenso. Aí você bota, é possível perceber que não há interesse em resolver o problema. Aí você poderia cortar o pois e botar alguma coisa, tipo, isso ocorre porque já estamos em 2016, é possível perceber isso, pois, alguma coisa assim. Poderia cortar o período antes do pois. Mas o pois, ele sempre tem aí a vírgulazinha antes dele, porque ele não vai iniciar os períodos de vocês. Certo? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não, né? Tem dúvida? Fala. Elipse e zeugma na coesão. Então, a elipse e zeugma, elas são, na verdade, quando você retoma, quando você omite algum termo, né? A elipse, você omite algum termo que já não estava ali, e a zeugma, você omite um termo que já foi mencionado antes, né? Então, a gente tem, mas de maneira geral, são omissões de termos. Então, vamos tratar as duas como omissão de termo. Elas são importantes quando elas não são tão boas assim, porque elas não mostram essa relação semântica entre as ideias. Mas você pode fazer isso. Por exemplo, vou voltar aqui os slides para mostrar. Vamos voltar aqui. Em qual deles? Cadê? Aqui, por exemplo, olha só. As eleições municipais ocorreram ontem. Em muitos municípios haverá segundo turno. Eu poderia, sem problema nenhum, ter omitido o eleições municipais, ou eu omitido esse pleito aí, né, que estaria se referindo a eleições municipais sem problema nenhum. Naquela outra frase do Michel Temer, estava assim, Michel Temer vai modificar o ensino médio. Ele fez isso por meio de medida provisória. Deixa eu voltar aqui para essa frase, vamos lá. Aqui. Michel Temer modificará o ensino médio. Ele fez isso por meio de uma medida provisória. Eu poderia, sem problema nenhum, ter colocado Michel Temer modificar... Volta aqui para o slide, que aí eu vou escrever.
Michel Temer modificará o ensino médio por meio de uma medida provisória. E se eu cortasse isso aqui tudo, eu teria uma certa omissão aí do termo do Michel Temer, certo? Então, essas omissões, elas podem ocorrer, elas inclusive acontecem, às vezes, sem você perceber, porque você vai escrevendo um período e você omite ali, até para não fazer essa repetição, você às vezes nem se liga que você precisa fazer um mecanismo coesivo, porque a elipse e a zeugma, elas ocorrem de maneira muito natural, certo? A zeugma, ela, às vezes, acontece, inclusive, nessa coisa de repetir palavra, ela tem um certo problema. Por quê? Se você faz uma zeugma verbal, você tem que fazer aí botar uma vírgula. Como é que isso acontece? Deixa eu achar um slide aqui mais vazio para poder escrever isso para vocês. Vamos lá. Deixa eu ir lá para frente, onde eu já estava. Muitos, aqui. Olha só. Se eu fizer alguma coisa tipo meu posicionamento é este. O seu, aquele. O que eu estou omitindo nesse caso? O verbo não é? Eu tenho aqui um caso de zeugma. Gente, tem um M aí. Zeugma verbal. Tem um caso aí de zeugma verbal. Não tenho? Só que para eu fazer essa omissão verbal, o que eu tenho que fazer? Essa frase aqui basta? Não, eu tenho que ter aqui, ó, uma vírgula. Essa vírgula vai servir para quê? Para marcar a falta desse verbo. Então, nos casos de zeugma verbal, eu tenho que fazer a inclusão da vírgula para mostrar que o verbo esteve ali naquele período. Eu tenho que mostrar que o verbo estava ali, por meio dessa vírgula. Então, vocês têm que tomar cuidado quando vocês fazem esse tipo de zeugma, principalmente a verbal, porque vocês têm que pontuar, certo? Respondidas as dúvidas, vamos continuar. Deixa eu apagar, porque senão vai ficar em cima do que eu ia escrever. Gente, adorei apagar com esse negócio. Achei muito legal. Tem mais alguma dúvida, Mariana? Fala. Tá, então tá, vamos lá. Como é que a gente começa a introdução? A gente tem que... A introdução, ela também tem uma estrutura, ela tem como se fosse aí um checklist de coisas que eu preciso fazer, né? Eu preciso começar por onde? Pela minha contextualização, né? Então, tem uma contextualização ali antes. Como é que vai ser essa contextualização? Esse é o ponto da dúvida, né? Como é que eu vou começar a introdução? Como é que eu vou construir essa contextualização? Ela pode ser, por exemplo, histórica. Então, eu posso pensar em algum fato histórico relacionado àquele tema. Então, no caso da violência contra a mulher, eu posso pensar, sei lá, nos movimentos feministas que eclodiram aí em algum momento, posso pensar nisso. Se eu posso fazer uma contextualização sociológica, eu posso pensar em algum aspecto de sociologia relacionado a isso. Se for um tema mais geográfico, mais biológico, alguma coisa relacionada à água, você pode pensar em uma contextualização biológica, uma contextualização geográfica, né? Porque aí você mostra o repertório interdisciplinar. Há outros meios de começar a introdução, que não são tão aprimorados quanto esses, mas são bons também, né? Que é aquela fotográfica por flashes, né? Que você coloca normalmente três períodos nominais, tipo, sei lá, violência. Aí você bota medo, sequestro, bala perdida, alguma coisa assim, né? Em flashes. Essa introdução é perigosa, porque ela é curta, né? Então, talvez você não tenha muito o que colocar depois, tem que tomar cuidado. Você pode fazer uma introdução conceitual. Então, sei lá, o tema é violência contra a mulher. Aí você define violência. Você coloca a definição de violência lá no início. Você pode fazer outros tipos de introdução também, de contextualização. Lembrando sempre que o lugar mais fácil de você inserir o seu repertório sociocultural produtivo, que está na segunda competência, é na introdução. Porque se você colocar no meio do desenvolvimento, pode quebrar seu argumento no meio. Se você colocar na conclusão, às vezes pode ficar meio solto. Então, a introdução é o melhor lugar para você fazer isso, porque você pode tentar construir um direcionamento entre o passado e o hoje, se for uma questão histórica, né? Tentar relacionar esse conceito ao que foi pedido no tema. É importante que você faça isso na introdução. Qual era a outra dúvida mesmo que eu já esqueci? Era alguma coisa sobre os argumentos, né? Ah, sim. Então, isso aí é confuso, né? Porque vamos pensar. Num tema como violência contra a mulher, você pensa em aspectos positivos? Eu espero que não,
né? É importante que você tenha isso em mente. O principal foco do Enem é a problematização. Ainda que o tema tenha um ponto positivo, ele não é obrigatório de ser mencionado, porque você precisa problematizar, ou seja, encontrar um problema para achar uma solução. Se você falar só de aspectos positivos, você vai ter um problema, porque se tudo é muito bom, o que você vai ter para resolver? Nada, né? Então você tem que tentar medir isso aí, tentar pensar nisso aí. Os aspectos positivos podem ser mencionados sim, num tema como foi de 2000 e alguma coisa, já não me lembro, mas era o poder de transformação da leitura. Nesse tema, é inclusive difícil de você pensar num problema. É mais fácil de você pensar no ponto positivo. Então, nesse caso aí, você pode e deve mencionar o ponto positivo e de uma maneira mais sutil, como na introdução. Então, você levanta o potencial positivo na introdução, nos desenvolvimentos você problematiza, né? Por quê? Se você fizer um parágrafo de desenvolvimento todo de potencial positivo do tema, talvez fique um pouco empilhado o seu segundo parágrafo de desenvolvimento. Consegue perceber? Que se você gasta o seu D1 todo com um ponto positivo, no D2, se você colocar todas as causas do problema, pode ser que elas fiquem empilhadas, certo? Então fica confuso. Se você for colocar os aspectos positivos, pensa, nem todo tema tem aspecto positivo, mas os que tiverem, você prefira colocar na introdução. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que você não possa colocar no desenvolvimento. Você pode também, mas é melhor que fiquem na introdução, certo? Mais alguma? Fala. Então, em relação aos mecanismos de início, né? Primeiramente, em primeira instância, em primeiro lugar, tudo isso. Clichê não é, desde que você use no D1, né? Você não vai usar isso na introdução. Você vai usar no seu parágrafo de desenvolvimento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Não é clichê, você precisa lembrar que o Enem ele não te exige grandes movimentações aí nesse texto. Óbvio que num texto de outro vestibular, talvez FUVEST, Enem, PUC, alguma coisa assim, isso não seja bem visto. Mas no Enem não tem problema você começar o D1 com primeiramente, em primeiro lugar, em primeiro plano, nada disso. A outra pergunta era se você poderia começar com uma concessão para destruir uma tese, né? Então, isso aí talvez, eu não sei se é bem isso que eu estou entendendo, mas é você tentar fazer uma contra-argumentação. Se for em relação a uma contra-argumentação, isso é perigoso no Enem, justamente pelo que eu falei antes, né? Por você, às vezes, não ter esses dois lados da moeda, fica difícil você fazer essa contra-argumentação, fica difícil você fazer isso. Só que se você for fazer uma construção concessiva, como aquela que eu mostrei no parágrafo, né? Um apesar disso, né? Dizendo que os acidentes foram muito ruins e que apesar disso não houve nada resolvido, nada foi feito. Nesse caso, tudo bem. Se for uma questão dentro do próprio parágrafo, não tem problema. Agora, se você estiver pensando em fazer uma contra-argumentação no Enem, talvez isso seja bastante perigoso por essa falta de dois lados da moeda, certo? Nosso tempo acabou, infelizmente. O plantão foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Na segunda-feira que vem, 5 horas não, semana que vem vai ser 4h30. Não, vai ser 5 horas mesmo. Na semana que vem, 5 horas. Eu tô aqui com vocês de novo para responder mais dúvidas e fazer mais um plantão com vocês, certo? Espero que vocês tenham curtido, assim como eu curti. Tenham todos uma boa tarde. Em 2016, o QG lançou uma equipe irada de... Não, peraí, de novo. Perdão. Em 2016, o QG montou uma equipe irada de monitores. A gente que responde as dúvidas enviadas por vocês no site. E muita gente morre de curiosidade em saber quem são esses monitores. A gente até apareceu no aulão da UERJ, mas nem todo mundo assistiu. Eu já substituí professores em aula também. E agora eu vim trazendo mais uma novidade pra você. A gente vai ganhar um canal pra ficar mais juntinho. É o Plantão de Dúvidas. Monitoria ao vivo. Todos os dias da semana você vai ter 30 minutos com os monitores para tirar suas dúvidas mais recorrentes. Toda semana com todos os monitores. A gente sabe que tá batendo aquele desespero. Segundo semestre, fim do ano se aproximando, vestibular chegando.
o Enem já tá aí. E nessa reta final você precisa de uma atençãozinha especial. E a gente vai dar isso pra vocês. O plantão de dúvidas começa dia 1º de agosto. Lembrando que a nossa primeira semana vai ser gratuita pra você, então chama todo mundo, chama seus amigos. Porém, a partir da segunda semana, apenas os quegenianos matriculados no curso poderão fazer parte do plantão de E dúvidas. se você não é, matricule-se agora! Falando nisso, aproveite nosso pacote reta final. Você sabe o que é o reta final? Não? Um plano de estudos específico para você estudar de agora até o final do ano. Ah, última coisa, só pra terminar. Fica ligado nas nossas redes sociais pra vocês continuarem acompanhando esses esquemas de plantões de dúvida. Já é? Beijinho!